Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui. Hoje, com o professor Dr. Caio Reis, professor da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, professor. Nós estamos hoje com um tema extremamente atual, né? Vamos falar, né, da nutrição na era das medicações análogas de GLP-1, né, que você com certeza já ouviu falar nas tão famosas canetas emagrecedoras, né? Mas o nome técnico, o nome que nós usamos na academia, né, e nos estudos, enfim, o nome correto são os análogos a GLP-1, não é isso, professor? Isso. Seja bem-vindo. E eu vou começar já com uma pergunta, né? Já que a gente já colocou aí essa questão das canetas emagrecedoras, dos análogos a GLP-1, então é importante a gente saber o que são os análogos a GLP-1, porque eles ganharam tanta evidência recentemente e como ele funciona no organismo. Maravilha. Vamos lá, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Unieuro, uma universidade que eu tenho um grande apreço, a convite do professor Guilherme, que agora também está trabalhando comigo na UNB. O Guilherme, que é meu amigo de carreira de nutrição, faz parte do nosso grupo de pesquisa. Guilherme, que é nosso coordenador do curso de nutrição aqui no Unieuro. E a gente está até com alguns trabalhos na área de nutrição e GLP-1 para tentar entender um pouco mais desse fenômeno. Então, essa medicação dos análogos de GLP-1, o que é GLP-1? GLP-1 é a sigla em inglês para um hormônio produzido no intestino, e esse hormônio ele controla a fome. Então, diminui a fome, controla o apetite. Isso ajuda a pessoa no segmento da dieta. Esse hormônio ele é naturalmente produzido, por exemplo, após a alimentação, depois que a gente come alguma coisa, uma quantidade maior de fibras, vegetais, frutas, hortaliças, oleaginosas, castanhas. São alimentos que têm a capacidade de aumentar a produção desses hormônios. Inclusive, engraçado isso que o meu mestrado, na Universidade Federal de Viçosa, a gente avaliou o efeito do amendoim, em consumir amendoim, pasta de amendoim, o amendoim é o grão moído, na resposta intestinal de GLP-1. E uma coisa que a gente começou a observar naquela época é que o intestino produz em função do atrito da presença do alimento na parede intestinal. Então ele é bem responsivo para controlar a alimentação no período que você está terminando de comer, por exemplo. E ele atua lá numa região no cérebro que chama hipotálamo, que seria o centro de comando de fome e saciedade. Estou com fome ou estou saciado? É quem controla o nosso ímpeto pela alimentação. E quando os indivíduos têm um aumento da produção de GLP-1, ou seja, aumento, né, desse hormônio, isso reduz a fome, ou seja, aumenta a saciedade. E essa medicação, ela atua justamente, é uma medicação análoga. O que quer dizer o análogo? Ele funciona da mesma forma, funciona de forma parecida, gera o mesmo efeito da medicação em relação ao hormônio GLP-1. E quando o GLP-1 sobe, o indivíduo fica sem fome. Qual era a grande dificuldade do obeso? Que a gente que é nutricionista convive no consultório há mais de 20 anos. Conseguir controlar o impulso pela comida, né? É seguir a dieta. Seguir a dieta. É seguir a dieta, é a adesão à dieta. Do ponto de vista técnico-nutricional, digamos, a parte mais fácil do atendimento é prescrever, calcular a dieta, né? Eu dito ali meu 50%, mas talvez nem seja 50%. Eu estou indicando o caminho que o paciente vai seguir. Só que esse caminho, ele é íngreme e ele é tortuoso. Caio, então eu posso dizer que o GLP, né, que é algo que... E o GLP-1, né? Ele já existe no organismo, ou seja, eu tenho, você tem, todas as pessoas têm isso. Só que quando eu venho com esses análogos a GLP-1, eu estou introduzindo algo a mais que vai fazer exatamente essa função que você disse. Vai hormônio. Isso, é um hormônio que eu estou introduzindo no organismo e, em consequência, isso vai gerar um efeito, como você disse, né? Um efeito de uma saciedade por conta desse funcionamento intestinal diferenciado que esse hormônio acaba gerando, é isso? Perfeito, perfeito. Isso porque é uma coisa que a ciência descobriu relativamente recente. Já tem uma semelhança. O diabético, ele tem um aumento da glicose no sangue, do açúcar no sangue, porque ele tem resistência, ou seja, o hormônio insulina não trabalha bem. O obeso, muitas vezes, ele tem a hiperalimentação, aquele descontrole na fome, aquela falta de percepção da saciedade, porque ele tem uma resistência, ou seja, não funciona o hormônio GLP-1. Entendeu? Ou seja, o indivíduo obeso, a grande maioria, tem uma resistência à ação
hipotalâmica do hormônio GLP-1. Entendi. Então ele precisa de um nível maior desse hormônio na corrente sanguínea para controlar, para modular aquela alimentação. É como se fosse um diabético, né? Ele tem que, ele tem que tomar a insulina para ter o hormônio na corrente sanguínea para controlar a glicose. O obeso, com esse hormônio sobe na corrente sanguínea e isso faz ele controlar a alimentação. E a gente, assim, é interessante a gente entender isso, né? Principalmente eu, que não sou da área, apesar de eu fazer dieta e tal, não sou obeso. Na época da pandemia, eu cheguei perto disso, porque eu acho que muita gente, né, assim como eu, na época da pandemia acabou ganhando peso ali, mas não chegou nem perto de uma obesidade ali. Acredito eu que não, mas eu ganhei uns quase 12 quilos na época. Mas eu fico pensando assim, isso foi algo, né, que foi produzido para isso, né, quando você fala do análogo a GLP-1, ou porque eu já ouvi falar, e aí eu estou te dizendo porque realmente eu não sou da área, né, mas assim, a gente está num ambiente acadêmico e a gente acaba debatendo sobre vários temas diferentes aqui, né, mas foi algo que foi descoberto, essa ação para o emagrecimento. De uma forma, no direito a gente fala da serendipidade, né? De descobrirmos por acaso aquilo ali ou não. Veio sendo estudado, porque eu já ouvi falar, e você mencionou isso, a questão da diabetes, que esses medicamentos eles eram normalmente utilizados no tratamento da diabetes. Né? Essa história é muito interessante, ela começa em 2004, no ano que eu passei no vestibular. Eu tive a oportunidade, durante a minha graduação, de trabalhar com diabetes. Eu conheço essa história, né? Em 2004, foi lançada a medicação chamada Exanitida. Era uma medicação por injeção para controle glicêmico de diabético, baseado era assim, inibidor da enzima que degrada. Tipo assim, você vai tirar a pessoa que reduz, entendeu? O hormônio GLP-1. Então ele aumentava a duração do GLP-1 no sangue. Ele não fazia um aumento, porque não era de fato o hormônio, mas ele fazia com que ele durasse mais tempo no sangue. E aí isso mostrou um achado de controle glicêmico. Aí essa medicação depois foi derivada para a medicação análoga. Falou, ao invés de eu dar para esse sujeito uma enzima que deixa o hormônio ativo, e se eu der logo o hormônio? Entendeu? E aí foi a primeira medicação análoga de GLP-1, ainda é objetivo-alvo controle glicêmico para diabético. E aí nessa que eles verificaram, que é a semaglutida, que eles verificaram que esses sujeitos também começavam a emagrecer de forma consistente, perdendo 15, 20, 25% do peso. Pensa isso para um indivíduo de 100 quilos, que vai ter um IMC 32, por volta aí, ele vai perder, ele tem 16 a 18 quilos de meta de perda de peso, entendeu? Então se ele perde 20% do peso dele, ele consegue atingir, ou seja, eram medicações que conduziam o sujeito ao emagrecimento de forma consistente. Em 6 meses. Mas o objetivo era esse? Não, foi vendo isso como um achado. Foi um achado. Aí o achado foi, esses sujeitos emagrecem de forma consistente. E aí foram olhar o mecanismo do GLP-1 e verificaram que o GLP-1 tem essa questão do hipotálamo que eu comentei, mas tem uma questão que é muito importante, que ele aumenta o tempo de retenção no estômago, ou seja, o alimento fica mais tempo no estômago. Então, qual é o efeito na prática? Quando o sujeito começa a comer, esse alimento fica no estômago, já libera mais saciação, ou seja, ele tende a comer menos no prato. Muitas vezes, o paciente que começa a tomar medicação de GLP-1, ele vai no self-service, ele monta o mesmo prato, mas não consegue comer metade, entendeu? Porque ao longo dele estar ali se alimentando, essa alimentação já gera uma saciedade maior, já faz um controle, né, da alimentação. E como fica mais tempo no estômago, isso amplia o período que a pessoa fica satisfeita. Aí vai ter fome depois, daqui 5, 6 horas, não tem fome pela manhã, tem dificuldade. Então isso automaticamente conduz a pessoa a comer menos. E esse comer menos é o quê? É o déficit energético. É aquela diferença na caloria que vai conduzir o sujeito ao emagrecimento. E é interessante que a gente ouve isso na prática, né? De pessoas, eu tenho conhecidos que fazem uso, né, da medicação, obviamente com acompanhamento, e a gente vê que eles sempre relatam isso, que a saciedade ela vem mais
mais rápida, né? Então, assim, você está trazendo para a gente aí, tecnicamente, como isso funciona. É interessante a gente entender essa ação, entender também como que isso foi um achado, né? Mas que isso vem sendo usado hoje. E a gente pode hoje dizer, professor, que a gente está numa nova era do tratamento da obesidade e da saúde metabólica. E o que a gente tem pela frente aí, o que a gente tem visto em relação a essa nova era? Essa história está viva. Uhum. Porque o que eu comentei da semaglutida, digamos, é um análogo que a gente fala de primeira geração. Aí verificou o efeito por emagrecimento. Eles pensaram, e se a gente der um outro hormônio, que é um primo irmão, chamado, que a sigla em inglês é de GIP, que também é um que atua no metabolismo do GLP-1, para amplificar o efeito. E aí aquela perda de peso que era de 17%, 18%, foi para 22%, 23%. Mas qual foi? Que aí aqui a gente está na tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, né? Mas estamos aqui na geração da tirzepatida, que é o análogo de segunda geração. A gente já está numa segunda geração. Tá na segunda geração. Então são dois hormônios, que é o GLP-1 e o GIP. Um outro conhecido também, o Ozempic, ele é de segunda geração já ou ele ainda É da primeira geração. Da primeira geração? Da primeira geração. Então hoje o que a gente teria de mais moderno, vamos dizer assim, no que diz respeito aos análogos de GLP-1 seria o Mounjaro. É o Mounjaro. É o Mounjaro. Isso, assim, está mudando agora, porque essa semana eu acompanho, né, os trabalhos, já está sendo estudado em larga escala, em população epidemiológica, né, população em vida livre, a retratutida, que é o triplo agonista. Ele modula, é um hormônio de GLP-1 de GIP, que tem o efeito, e também tem um glucagon, que o glucagon mostrou um efeito muito interessante em relação à retenção da massa muscular. Qual foi o achado, que aí já é o ponto negativo que observaram com o Mounjaro, por exemplo, com a tirzepatida? Isso. Perde peso mais rápido ainda, acaba perdendo mais massa muscular. E aí, assim, essa mais massa muscular, tem uma revisão recente que fala que é tipo de 25%. Ou seja, o paciente perde 12 quilos, ele perdeu 3 quilos de massa muscular. E essa ganhar massa muscular é difícil, né? E essa perda de massa muscular, o estudo, né, em relação a isso, qual que é a causa? É por conta porque você disse que você tem um déficit calórico, né? E esse déficit calórico é o que gera essa perda de massa muscular? Ou existe uma relação direta da medicação com a perda da massa muscular? É indireto. É indireto. Pela baixa alimentação, só para gerar a resposta. Mas deixa eu situar para você entender. Vamos pensar aí, um homem 1,75 m, 100 quilos, que teria um gasto de 3.200 calorias e um basal de 1.800 quilocalorias, ele começa a tomar essa medicação, ele não vai conseguir comer o basal dele, 1.750, 1.850. Ele não vai conseguir chegar nisso. Se ele está fazendo o uso da medicação sem acompanhamento com o nutricionista, muitas vezes a quantidade de proteína que o sujeito está consumindo pode estar inadequada, insuficiente. E se ainda ele não tiver um conhecimento, uma orientação consistente para a prática de exercício físico resistido, né, contrapeso, musculação, digamos, ele treino de força é fundamental para isso. É fundamental, né? Inadequação do consumo de proteína, aliado ao sedentarismo, a falta de um treinamento resistido de força, é o que expõe o sujeito a uma perda maior de massa muscular. E aí, se a gente falar assim, perde 3 quilos de massa muscular, para esse sujeito repor 3 quilos de massa muscular, ele vai demorar 3 anos, pelo menos. Eu sei como é. E muitas vezes, dependendo da idade, não recupera. Assim como mulher, muitas vezes não recupera, entendeu? Então, qual é o entendimento que a gente tem hoje? Com o avanço da retratutida, que pelo mecanismo do glucagon, está gerando uma redução da queda da massa muscular, que é legal. Não ter essa ansiedade na velocidade da perda de peso, gerar uma perda de peso um pouco mais lenta. Por quê? Porque é na velocidade da perda de peso. Saiu uma revisão não, mas um estudo grande europeu, com quase 400 sujeitos, que eles viram que a quantidade média de caloria, homens e mulheres de pesos bem variados, mas a quantidade média de caloria consumida é 750 quilocalorias, entendeu? Então, assim, como tem uma redução muito grande, massa muscular é tecido nobre que a gente fala, não é tecido de armazenamento igual tecido gorduroso. Então ele fica lá porque tem uma função biológica. Mas quando esse déficit fica tão drástico, acaba ocorrendo o catabolismo, essa perda. Eu ia falar nisso, né? Queima, várias palavras aí, né? Da massa muscular, do músculo,
para pagar, para entrar como energia para o sujeito conseguir se manter em pé, digamos. Eu exatamente pergunto, porque quando eu era mais jovem, né? Eu sempre gostei de atividade física, faço musculação desde adolescente. E o pessoal falava muito isso, né? Não, você tem que comer, senão você vai catabolizar. Aí era o terror de quem treinava na época para ganhar massa muscular, era tal do catabolizar. É isso que eu ia te perguntar. Isso O processo é esse? Entra num processo de catabolismo. catabolismo. Catabolismo muscular esquelético, o jejum prolongado, a insuficiência calórica, aí a necessidade de manter, aí corpos cetônicos aumenta, é isso tudo. E assim, inclusive emagrece por isso, né? Porque gera toda uma alteração no metabolismo para utilizar da reserva de gordura, e vai utilizando. Só que nessa que vai utilizando gordura, 25% do que vai entrando para virar energia é massa muscular. E é interessante porque é o seguinte, né? A gente está tratando de uma questão medicamentosa, né? Estamos conversando com um nutricionista, um doutor na área. E nada mais pertinente, isso é até a próxima pergunta e a gente foi conduzindo para essa pergunta, foi interessante porque é fundamental, né, professor? E a gente tem que entender isso e como deve ser a alimentação de quem faz uso desse tipo de medicação. Não é uma alimentação, a alimentação, ela, como você disse, quem faz o uso da medicação sem um acompanhamento nutricional, ele corre um grande risco de ter o efeito da perda de peso, mas tem um efeito, como leigo, vou dizer colateral, não sei se o termo seria esse, mas tem um efeito colateral aí que é muito danoso também, que é a perda de massa muscular. E a gente sabe que, assim, a massa muscular, e aí eu vou falar de um exemplo pessoal, né, que eu tenho minha mãe é idosa, e a gente sabe que na fase idosa, minha mãe tem 87 anos, a importância da massa muscular nessa fase e como há uma perda acentuada por conta da idade, né? Existe o envelhecimento. O efeito do envelhecimento é a perda de massa muscular. E como é importante a manutenção da massa muscular. Então, a alimentação, pelo que a gente vem conversando até esse momento aqui, eu entendo que deve ser fundamental e diferenciada para quem faz uso desse medicamento. Perfeito. Esse é o avanço na área de formação dos nutricionistas, né? Eu, como professor da UNB, acredito que o professor Guilherme aqui na Unieuro já tem avançado nos estudos e ensinamentos acerca do manejo desse paciente, que é um paciente agora que tem outro manejo, entendeu? Igual quando surgiu a cirurgia bariátrica, precisou desenvolver o manejo do paciente de cirurgia bariátrica. Agora tem o manejo do paciente. Eu estou, inclusive, escrevendo um texto que é um protocolo, uma diretriz de manejo nutricional do paciente em medicação análoga de GLP-1. E o primeiro ponto que a gente entende que é muito relevante é quanto de caloria, de energia que esse paciente está consumindo. Ele não pode ficar num déficit muito grande, porque vai expor ele realmente a uma perda de peso muito, muito grande. Só que qual é o problema disso? Que a evolução, o protocolo da prescrição da medicação é um protocolo feito por um médico, habilitado, formado, capacitado para isso. Ele muitas vezes vai seguir o protocolo dos estudos científicos, que vai de doses 2,5, eu vou te contextualizar, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 até 15. Dose de 15 é para quem tem meta de perder 30 quilos. Isso é o quê? Em miligramas? Miligramas, semanal. Dose de 30 que é para quem quer perder 30 quilos, né? Chega uma dose de 10... alta, né? 30 miligramas, você imagina. Assim, pelo menos assim, pensando em outros tipos de medicamentos. Mas pensar medicamentos. assim, no sujeito de 120 quilos, que tem que perder, não sei, de 20 a 25 quilos, ele vai muitas vezes evoluir até 10, 12, vai ficar um período de 6, 8, 10 meses, até um ano num processo de emagrecimento. Depende essa meta vai estar entre 10 e 20 quilos, vamos falar de 6 meses a um ano. Então, pensar na perspectiva do atendimento no longo prazo, porque muitas vezes o médico ele faz o protocolo de avançar a medicação, porque ele quer ver peso na balança baixando, às custas de uma perda de peso que ele muitas vezes não está avaliando, ele recomenda, né, assim, de uma forma mais, digamos, frouxa, e é uma limitação mesmo, né, uma recomendação menos específica de quantas proteínas que esse paciente tem que consumir. Esse paciente faz de forma intuitiva e eu falo porque eu tenho obesidade, hoje eu estou bem tratado da minha obesidade. E muito interessante que durante o primeiro semestre eu fiz um ciclo do uso de tirzepatida, foram 10 semanas, só que como a minha meta de perda de peso não era tão grande, eu fiquei com dose de 2,5 até 3 apenas. Mas você tem que entender, quando eu entrei com a dose de 2,5, a minha alimentação assim, fisiológica caiu para 1.100, 1.200 quilocalorias, entendeu? Uhum. E aí eu conduzi o meu emagrecimento, que foram 8 quilos, comendo 1.650 a 1.700 quilocalorias.
E aí comendo uma quantidade, no meu caso, eram 150 gramas de proteína por dia, por exemplo. Isso que eu E ia aí perguntar. consumindo uma Porque não- quantidade específica de proteína, tá. treinando musculação, e o resultado foi muito interessante. Justamente para minimizar essa questão da perda Da perda de- excessiva da perda de da massa muscular. massa. Porque a perda vai acontecer, não tem Não, jeito. então, mas olha que interessante. Como a minha perda de peso não era tão abrupta, eu não subi muita medicação. Então, eu controlei minha alimentação, né? Aham. Eu não baixei para 1.200, eu fiquei 1.600, 1.700. Comendo proteína adequadamente, eu tive o que a gente fala hoje, que a literatura já entende esse fenômeno, que é muito recente, a recomposição corporal. Lembra que era o sonho da academia, professor? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Quero trocar gordura Eu ou quero ele perder gordura e ganhar massa muscular. Mas ela falava transformar, você não transforma gordura em massa muscular. Mas você assim, troca. de certa forma, foi o fenômeno observado, né? Tipo assim, teve muita variável que contou a favor. Assim, fui eu comigo mesmo, né? Então, assim, todo o meu conhecimento eu coloquei a favor dessa estratégia. Então, ainda dá para ter resultado muito benéfico nesse contexto. Eu ganhei 1,2 kg de massa muscular, entendeu? Então, assim, dá para ter um resultado muito interessante. E aí, qual é o entendimento atual que a gente está percebendo? Que inclusive é um avanço da área da medicina, é a medicina do estilo de vida, que é a medicina que hoje faz uma integração na condução desse paciente metabólico, desse paciente clínico, com o suporte dos outros colegas especialistas. Então, quem trabalha com a medicina do estilo de vida, se vai entrar na área de prescrição das medicações de GLP-1, com certeza ele vai encaminhar para o nutricionista, vai encaminhar para o psicólogo, vai encaminhar para o profissional de educação física, multidisciplinar, né? para que consiga ter, né, um manejo adequado para ter ganho em todas as esferas, né? Não é só um investimento financeiro que é alto do paciente, né, investir nessa medicação, mas também é um investimento metabólico dele estar sendo submetido a infusões hormonais que vão mexer com os hormônios, que vão mexer com o seu metabolismo. Então, assim, é um momento de muito investimento do paciente e é importante hoje esse olhar mais ampliado da medicina do estilo de vida. É o que a gente vem trabalhando lá no nosso grupo de pesquisa, é a nutrição do estilo de vida, que é a nutrição também olhando para esses outros pilares, olhando para o profissional da educação física, olhando para o psicólogo, olhando para o médico. Então, eu vejo como é que está a prescrição, eu vejo como é que estão os aspectos do consumo alimentar em relação à psicologia, eu vejo como é que está o treinamento físico em relação à parte de massa muscular, eu encaminho para esses profissionais, eu troco figurinha com eles, entende? Hoje a gente percebe que é o melhor cenário. Eu ia justamente tocar nesse assunto porque nós estamos numa instituição de ensino, obviamente a gente trabalha, né? A gente tem vários cursos aqui e esse assunto é um assunto que atinge várias áreas do conhecimento, né? Como você disse, eu tenho um médico, eu tenho um psicólogo, eu tenho um profissional de educação física e outras áreas, né? Eu até brinco falar, até o direito às vezes pode estar vinculado a isso, porque hoje existe uma questão, inclusive, da regulação a respeito disso, né? De como vai funcionar e como se pretende regular isso. E já existe uma regulação, obviamente, porque toda medicação tem uma regulação, principalmente pela Anvisa, né? Mas isso é importante. Mas eu queria voltar num ponto, até aí eu vou aproveitar aqui a prerrogativa do entrevistador, porque eu fiquei com a dúvida. Perfeito. Aí, assim, durante a gente foi conversando, e eu fiquei com a dúvida na hora que a gente falou da alimentação. Porque, por exemplo, hoje a gente tem, assim, eu não sei se é mito, mas normalmente a gente pensa assim, uma alimentação de um homem, né, na estatura mediana ali, tal, que tá dentro ali de um padrão, seria ali mais ou menos, tô chutando, tá? Umas 2.200 calorias, isso, mais ou menos, por aí. Um pouco mais. Tá, aí eu entrou a minha dúvida. Se eu abaixo essa ingestão de caloria ali para 1.700, que é o que você falou que estava utilizando, é 1.700 calorias, sem a medicação, isso já não vai me ganhar, isso por si só não já vai me fazer ter uma perda? Aí, onde que ficou minha dúvida? Né? Porque no início a gente falou que a utilização do medicação, ela exatamente atua nessa parte ali de você não conseguir ingerir a quantidade, não só, né? Mas também um dos efeitos é o efeito que isso causa no intestino, e você acaba que você tem uma saciedade antecipada, vamos dizer assim, e acaba que você não consegue ingerir a quantidade, porque existe uma redução e você não consegue ingerir a quantidade que você ingeria. Você até deu o exemplo da pessoa vai no self-service, você enche o prato e não consegue comer. Perfeito. Né? Então qual é a grande diferença ali de eu estar sob o efeito da medicação, ingerir 1.700 calorias, não estar sob o efeito da medicação e ingerir 1.700 calorias? Essa pergunta é muito boa, é muito interessante, porque assim, toca no aspecto do que a gente percebe hoje, que é o aspecto da psicologia, da relação com o alimento mesmo. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, obesidade é uma doença crônica.
Então, o que é uma doença crônica? É uma doença que não tem cura. Exemplo, diabetes é uma doença crônica, ela não tem cura, tem controle. E tem uma medicação que ajuda o sujeito a controlar a glicemia. Hipertensão, pressão alta, é uma doença crônica, não tem cura. Existe uma medicação que ajuda o sujeito a controlar a pressão. Para obesidade, nunca existiu uma medicação. Entendeu? Para diabetes existe medicação há mais de 100 anos. Então, qual era a grande dificuldade? Obesidade é uma doença crônica que, para emagrecer, precisa comer pouco, comer menos, fazer um déficit energético. E qual é o problema do obeso? É que ele tem hiperfagia, que ele come demais. Existem, né, até um assunto mais atual, assim, que fala que são os 4 fenótipos da obesidade. É o cérebro comedor, é o sujeito que tem essa dificuldade de perceber a saciedade e come mais, né? Tem que também é um outro mecanismo que o GLP-1 atua, que é o comer emocional, que a pessoa, quando está mais ansiosa, come, quando está mais triste, come, quando lembra de um não sei o quê, quando sente cheiro do café, do meu pão de queijo, entendeu? Que tem associações mais emocionais. Tem um que ele fala que é uma porcentagem muito pequena, que seria os que têm metabolismo mais lento, queima menos caloria. E tem um outro que eles falam que tem um trânsito intestinal mais rápido. Mas esses 2 aqui são os menos importantes, né? Os mais importantes, o que eu quero dizer aqui? É que o obeso, ele não consegue cumprir a dieta. Por quê? Porque ele não consegue, de forma continuada, se manter comendo apenas, porque para ele é apenas aquela quantidade. Ele não consegue chegar àquela saciedade, né? Não, Sem a medicação, ele come mais. Ele come mais, ele acaba... Ele come mais, porque ele precisa de mais, entendeu? Entendi. E o indivíduo que é magro, muitas vezes ele não consegue nem ter essa percepção. Fala, não, porque o indivíduo magro, ele tem controle. A minha esposa é magra. Ela compra um chocolate, ela vai lá e come um quadradinho de chocolate. Aí daqui 3 dias ela volta e come um quadradinho de chocolate. Eu passo 3 dias pensando no chocolate. Entendeu? Isso a gente chama de ruído mental, né? Seria o food noise. Como que esse emocional do obeso, digamos, é perturbador para ele. Quando eu tomei a medicação e fui fazer compras pela primeira vez, eu liguei para um amigo meu, mandei um áudio e falei, nossa, cara, olha, tô aqui no mercado passando no corredor de besteira e tô tranquilo. Porque quando eu ia fazer compra, quando eu pensava que eu ia fazer compra, eu já programava qual a besteira que eu ia comer, entendeu? Com recompensa, pô, eu estou fazendo compras, então vou passar lá no corredor, vou pegar uma... E o gordinho é tão assim, que ele come dentro do mercado ainda. Entendeu? Então, assim, essa relação é um aspecto também que é muito relevante. Então, por isso que é muito difícil o obeso se manter seguindo a dieta. E aí existe uma medicação que faz assim, ó. Entendi. Que apagou essa vela. E o sujeito, ele tem mais saciedade, fisiologicamente, com a medicação, ele já tem uma menor vontade de comer, tem um melhor controle, e ainda o comer de vontade, comer hedônico, aquele comer passional, aquela vontade de comer, apaga da cabeça da pessoa. A pessoa, muitas vezes, fala assim, a dificuldade é como se fosse assim, na minha aula fala, quem não gosta de fazer musculação aqui? Aí sempre tem gente que não gosta de fazer musculação. Fala, imagina que você vai fazer musculação 5 vezes por dia. Assim, cada refeição que o obeso vai consumir, vai manejar, ele tem que pensar o que ele vai comer para ele comer o que ele tem que comer, não comer o que ele quer comer. Assim, é um grande esforço. Por isso que ele não consegue. Imagina, é um grande esforço mental controlar a alimentação toda hora da sua vida, a todo momento. E agora existe uma medicação que... O que a gente pode visualizar, né, para evitar aquele chamado efeito rebote, né? A pessoa retornar ao que tinha antes. Isso é muito interessante porque agora saiu o primeiro trabalho da empresa que desenvolveu o Mounjaro, que é o primeiro resultado do estudo continuado. Porque antes eles avaliavam a perda de peso pelo período de 2 anos, com protocolos diferentes e um tempinho ali de segmento. E aí via que perdia 20 e poucos %. Agora o pessoal fez a dose, digamos, de ataque e depois fez uma dose de manutenção de 5 miligramas. E aí o outro grupo foi viver a vida normal. Quem foi viver a vida normal, mais de 50% teve prejuízo real naquela taxa de emagrecimento. Ou seja, não teve, a gente fala de taxa de emagrecimento efetiva. Não teve uma taxa de emagrecimento efetiva, reganhou, engordou. Às vezes não ganhou tudo, mas ganhou, assim, quase tudo.
É o fluxo natural da obesidade. A obesidade não tem cura, entendeu? Então, se a pessoa volta aos hábitos de obeso, ela vai voltar a ter o corpo de obeso. Se ela volta aos hábitos, né, de controle alimentar, ela vai ter um peso mais magro. Então, o peso corporal responde ao hábito da relação do consumo alimentar com energia. Então, por exemplo, nessa minha vida aí, eu meio que virei um meio maratonista para gastar caloria, entendeu? Eu vou no final de semana e corro 1h30, dá, sei lá, 1.500 calorias, digamos. Então, a gente Então, é assim, interessante ajuda nessa, que né, o hábito, parar de tomar medicação, os hábitos precisam continuar. Precisa continuar. Isso porque, digamos, o meu controle, eu não cheguei, felizmente, a grau mais elevado da obesidade, onde a terapêutica é mais complicada, é mais difícil, entende? Então, assim, o movimento que a medicina tem caminhado hoje em dia é igual o hipertenso tem um remédio que toma todo dia, o diabético tem um remédio que toma todo dia para controlar a pressão, para controlar a glicose, o obeso vai ter um remédio que toma todo dia para controlar a alimentação. Porque controlando a alimentação, ele controla o peso, entende? Então, assim, o que está caminhando hoje já está aprovado, foi aprovado mês passado no mercado americano, oligoprofano, alguma coisa assim, que é a primeira medicação oral para uso contínuo. Legal. Digamos, aí aqui no Brasil faria... E ajudaria a manutenção fazia o ciclo com a canetinha, fazia o ciclo com a caneta para emagrecer, e aí quando chegava no peso magro, manteria uma dose de 5 miligramas, né, semanal, para poder controlar essa alimentação, o sujeito se manter. Esse é o futuro, esse é o futuro, e vamos ver como que as coisas vão acontecer. Foi muito bom aqui, eu tenho certeza que a galera aí que assistiu, apesar, né, do tempo ser curto, a gente conseguiu trazer bastante conteúdo. Foi denso, né? Aqui, foi denso. Eu vou te dizer que eu saí quase expert aqui já no assunto. Queria te agradecer muito, né? Agradeço o convite. Deixo o espaço final aí, se você quiser se despedir do público aí. Muito bom, a sua muito boa mesmo a sua participação hoje. Agradeço a Unieuro pela oportunidade. Espero que vocês, ouvintes, vão nos assistir no futuro, gostem. E quem for nerd, quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, pode me procurar. Você vai me achar aí, Caio Reis, em algum local. Ele está com... Pode deixar o Instagram, se quiser, sem problema. O Instagram é @dr, né, de Dr. Caio Reis. Eu tenho um grupo de pesquisa que atua na área de esporte, metabolismo e emagrecimento. A gente está com parcerias interessantes, evoluindo na área de nutrição em análogos de GLP-1. Então, alunos de nutrição ou outra área correlata também a gente tem interesse mais à frente em acomodar os estudantes na pesquisa científica para dar continuidade no nosso trabalho. São todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. E esse foi o Unieurocast. O que está em pauta está aqui. Aguardamos você no nosso próximo episódio.